Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal. Vamos, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou aguardando a sua inscrição, hein? E também aguardando a sua história. Todos nós temos uma história. Então mande a sua história para que eu possa narrar aqui no nosso canal da saudade, canal YouTube Eli Correia Oficial. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Coveiro. São muitos os casos e histórias relatados por coveiros. E não é preciso dizer que todos são pessoas humildes, simples, que exerceram ou ainda exercem a profissão em um local onde quase ninguém deseja trabalhar. Cemitério. Mas é preciso reconhecer que a atividade dos coveiros é de fato sacrificante em todos os sentidos, principalmente levando para o lado da carga emocional, o que precisam controlar até por uma questão de sobrevivência. Eles vivem daquele momento, o momento do sepultamento. Eles são os coveiros. Eles convivem todos os dias e durante anos com a tristeza e a dor de pessoas que desconhecem. Além disso, quando necessário, são obrigados a sepultar parentes e mesmo pessoas amigas. Então, na verdade, cada coveiro tem uma história para contar. E a história, hoje, da Carta da Saudade, é de Cassemiro Antônio, coveiro do cemitério 2 de novembro. Sim, 2 de novembro, como todos sabem, é dia de finados, é dia dos mortos. E esse é o nome do cemitério onde Cassemiro Antônio tem o seu trabalho. Exerce a sua profissão de coveiro. Tenho 40 décadas de trabalho num local para onde ninguém deseja ir tão cedo. No cemitério onde eu exerço a minha profissão de coveiro, eu capino, eu faço a pintura dos túmulos, eu cuido da manutenção geral e também faço os sepultamentos. Antes de aceitar esse emprego, eu jamais imaginava que um dia eu iria exercer essa função, esse trabalho, essa profissão, a de coveiro. Mas, como a vida estava difícil e eu vivia fazendo bico de mecânico, eu não queria mais viver engraxado, por assim dizer, e ganhando tão pouco. Apareceu então o emprego no cemitério 2 de novembro, o emprego de coveiro. Eu aceitei na hora. E olha, assim que eu comecei a trabalhar, no meu primeiro dia, eu fiquei realmente mal, muito mal. Mas no segundo, no terceiro, eu fui gostando do serviço. Tanto que no terceiro dia de meu trabalho de coveiro, eu fiz o meu primeiro enterro. Me lembro até hoje, foi na quadra 5. Depois de 40 anos, já enterrei mais de 20 mil pessoas. No começo, o mais difícil foi lidar com a morte. No início, foi ruim mesmo. Eu chegava a sonhar com aquelas pessoas que eu havia sepultado, com os familiares gritando, chorando, muitas pessoas, inclusive, às vezes até se rasgando. E eu ficava pensando nos sepultamentos, sabe, a noite toda, que nem conseguia dormir. Naquele tempo, a gente tinha de abrir cada caixão para a despedida e o último adeus. Naquele instante em que você vai baixar o caixão, a sepultura, com o corpo, então, um instante antes, nós tínhamos que abrir a tampa
para o último adeus, para a despedida final. E eu, como coveiro, tinha de olhar todos aqueles defuntos, todos aqueles cadáveres. E eu ficava chocado. Aquilo me deixava chocado, porque naquele momento do adeus final, as pessoas parece que vão à loucura, sabe? Vão à loucura, e aquilo ficava na minha cabeça. Os familiares, os amigos dos mortos choravam, gritavam, e eu, olha, muitas vezes chorei também. Muitas vezes acabei chorando também. Mas hoje, para mim, é como qualquer outro tipo de serviço. Uma empresa tomou conta dos cemitérios aqui da cidade onde eu moro. Eu sou contratado agora de uma delas. Outro dia, os diretores me homenagearam com uma placa pelos meus 40 anos de coveiro e por mais de 20 mil corpos que enterrei, que sepultei. Durante a minha carreira de coveiro, acumulei muitos casos, muitas histórias. Vários colegas, ao longo desses 40 anos, desistiram do serviço. Sabe, desistiram mesmo. Principalmente quando tinha de se fazer uma exumação. Vários colegas até desistiam do serviço quando havia a necessidade de se fazer exumação, de se desenterrar os corpos. Muitos colegas não tinham condições emocionais, né? E eu era o único que realmente nunca me recusei a esse trabalho. Um dia, um colega disse que estava pintando um túmulo quando uma criança saiu de uma gaveta e começou a olhar para ele. Esse colega largou tudo ali, saiu correndo e nunca mais voltou para trabalhar. Teve outro que não passava por uma quadra, porque quando ele passava por aquela quadra, ele via o capeta andando por ali. Comigo só aconteceu de verdade uma coisa estranha. Comigo aconteceu realmente somente uma coisa, tipo assim, diferente. Era mais ou menos meio-dia e eu estava limpando um túmulo quando eu senti um perfume envolvente. Quando de repente eu senti um perfume bem forte, bem gostoso, mas sabe, um perfume mesmo, tipo perfume cheiroso de madame. Esses perfumes que madame usa, quando passa, fica aquele cheiro gostoso no caminho. Então eu estou limpando ali o túmulo e de repente aquele perfume forte, aquele perfume bom, aquele perfume gostoso. Eu olhei para a foto no túmulo e li o que estava escrito e vi que ali estava sepultada, por incrível que pareça, uma rica senhora da sociedade. Então aquele perfume era perfume caro que eu estava sentindo ali, era perfume dos bons mesmo, era perfume de gente rica. Era uma mulher ali pela foto muito elegante, muito rica. Na hora eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma dela e saí dali. Não quis ficar mais nem um instante ali. Mas não eram somente coisas do outro mundo, não. Um dia, no velório, teve aquilo que hoje chamam de perrengue, mas um senhor perrengue, envolvendo a esposa do falecido e as duas amantes dele. Imaginem, eu ali, quando fui buscar o caixão, na hora de fechar o caixão, a mulher se desespera, mas só que duas outras mulheres estavam ali e de repente se desesperaram também. Eram amantes dele, e as três, com o morto ali no caixão, eu esperando para ver o que eu fazia, as três se envolveram numa briga dos diabos. Mas numa briga, as três então se pegaram de arranhar, de puxar o cabelo, quase que derrubaram inclusive o caixão com o defunto. As três se envolveram numa briga dos diabos. Foi preciso até chamar a polícia
para acalmar os ânimos entre a esposa do falecido e as duas amantes dele. Só depois que a polícia chegou que finalmente o sepultamento pôde acontecer. Outro dia, familiares que estavam no velório, num dado momento, num dado instante, em que começaram a fazer algumas orações, de repente, esses familiares tiraram o morto do caixão, tiraram o corpo do caixão e começaram a gritar para que ele acordasse. Ele se chamava Joaquim. Então os familiares gritavam: "Acorda, Joaquim! Acorda, Joaquim! Você não morreu não, Joaquim! Você não morreu não! Acorda! Acorda!" Foi outro perereco em que eu tive de assistir. Antes do sepultamento, a família juntou o corpo, levantou o corpo do caixão e começaram a gritar. Toda a família começou a gritar: "Acorda, Joaquim! Acorda! Você não morreu não! Acorda! Acorda!" Foi um desespero. Foi um desespero acalmar a família e trazer de volta o corpo para o caixão para ser sepultado, porque não havia como ele acordar. Ele estava morto, morto mesmo. Não faz muito tempo, também durante o velório, eu testemunhei uma briga dos familiares pela herança deixada pelo falecido. Foi uma coisa assim de louco. Sabe, um dizendo que era meu, aquilo que ali é meu, o outro gritando que aquilo ali não é de ninguém, é meu, sabe? Então, olha, ficou uma coisa tão horrível, o morto ali no caixão e a família se pegando pela herança do falecido. Foi uma coisa deplorável, deprimente, ao invés da família velar o morto, não é? E respeitar ali o falecido, ao contrário, começaram a se pegar, dizendo que a herança era desse, a herança era daquele, ninguém tem nada com isso aqui é meu. Olha, foi muito triste mesmo ver essa briga de família por causa de herança do falecido. Outra vez, enterraram um amigo e colocaram uma garrafa de cachaça dentro do caixão. Era para homenagear o amigo que gostava de tomar uma. E os colegas, não é, para homenagear o falecido, colocaram dentro do caixão uma garrafa da cachaça que ele mais gostava. Quando foi feita a exumação, esses amigos pegaram a garrafa e foram beber em homenagem ao falecido lá no boteco da turma. Vê se é possível uma coisa dessa. Quer dizer, eles colocam no caixão uma garrafa, aí quando depois precisou fazer a exumação, foram lá, pegaram a garrafa de cachaça e foram tomar no boteco da turma. Coisas que somente um coveiro vê, coisas que somente um coveiro testemunha. Mas o dia mais triste foi quando eu tive de enterrar a minha própria esposa, a minha própria mulher. Chorei muito. Chorei demais. Hoje, eu moro com a minha irmã e meu irmão. E continuo trabalhando na funerária que cuida dos cemitérios da cidade. Só que não mais como coveiro. Depois de 40 anos, eu fui promovido a supervisor do serviço. Mesmo depois de aposentado, eu ainda continuo trabalhando com o cemitério, porém agora como supervisor. Mas sempre que é preciso, sempre que falta alguém, eu vou lá ajudar nos sepultamentos. Isso para não perder o jeito, para não perder a mão. Meu nome é Cassimiro Antônio. E essa é a minha história. História que a vida escreveu. A história de quem por 40 anos convive com a morte dos outros e na sua própria família, quando eu tive de enterrar, sepultar a minha própria mulher. Essa é a minha história. História que
que a vida escreveu. Que saudade de você! O Coveiro. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.